Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, que é o professor Alan Delavine, de empreendedorismo. Essa semana vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, mas aí dessa vez vamos começar nossa aula de uma maneira diferente, tá? Trouxe uma mensagem aqui para vocês. Sei que é um momento muito difícil que nós estamos vivendo, esse isolamento social, e aí a gente sabe o quanto é importante a gente ter esse contato com as pessoas. E isso é o mais difícil que nós não estamos podendo ter hoje, tá bom? Então eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês refletirem antes da gente iniciar a nossa aula. É uma mensagem do grande autor Augusto Cury. Se vocês não conhecem aí, podem pesquisar que vocês vão gostar muito. Que ele diz o seguinte: desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céus sem tempestade, nem caminhos sem acidente. Só o digno do pódio, quem usa as derrotas para alcançá-los. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias, lute pelo que você ama, tá certo? Então, iniciando aí nossa aula com essa grande mensagem para vocês. Espero que estejam bem e espero que tudo isso passe logo, pois estou morrendo de saudade, tá bom? Então, pessoal, nós vamos estar dando continuidade aí aos nossos estudos. Vamos estar falando um pouquinho mais sobre educação financeira, tá certo? Então acompanha aí e bons estudos. É a capacidade que uma pessoa tem de controlar seus gastos, tendo em vista um planejamento. Aí falamos também que essa palavrinha aí, planejamento, ela sempre vai ser colocada, ela sempre vai ser vista, pois tudo na vida tem que ser planejado, tá? Ah, professor, até meus estudos aí, até minha vida, no meu dia a dia, sim, tudo tem que ser planejado. Tem algo sem planejamento, ele foge do seu controle. Então, a partir do momento que eu vou planejar o meu dia, onde eu vou estar iniciando o meu dia, tomando meu café, eu vou poder estar organizando as minhas atividades, separando um momento para assistir a minha aula, almoçando, revendo meus estudos, brincando, jogos. Então, N coisas que a gente precisa estar aí colocando na nossa rotina, que nada mais nada menos que planejar, tá certo? Então, planejar, conceito de planejar, significa traçar objetivos, escolher qual o melhor caminho a ser seguido para otimizar um funcionamento e estabelecer datas e metas a serem alcançadas. Então, o que a gente falou agora há pouco, a gente está aí fazendo esse planejamento, a nossa rotina, para que a gente possa otimizar o nosso tempo, tá certo? Otimizar é trabalhar esse tempo aí, ó, da melhor maneira possível. Ok, pessoal? Dando continuidade, a gente vai ver aí, ó, sobre a metodologia de DeSopt. Essa metodologia ela é baseada em 4 pilares. Quais são esses 4 pilares? Diagnosticar, e aí a gente já começa a ver o significado dessas siglas, né? Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Então, foi idealizado esses pilares pelo doutor em educação financeira Reinaldo Domingos. Tá? A metodologia desse software ela propõe uma nova forma de lidar com o dinheiro, na qual você pode destinar aí principalmente para a realização dos seus sonhos, suas metas e seus objetivos. Então a gente viu aí que dentro desses 4 pilares tem uma palavrinha ali que é sonhar. Aí muita gente fala, sonhar, professor? Sim, nós precisamos sonhar para que possamos nos planejar para organizar isso aí, ó, para que realize, para que aconteça esse sonho, tá? Então, falamos aí dessa metodologia, diagnosticar, sonhar, ouçar e poupar. A gente vai estar vendo aí, seguindo a nossa aula, cada pilar desse, tá certo? Descrito aí por Reinaldo Domingos. Então, a gente começa com diagnosticar.
O que é fazer esse diagnóstico? A gente escuta muito isso quando a gente vai ao hospital. O médico ele faz um diagnóstico. Ele vai diagnosticar uma doença. E o que é diagnosticar? Fazer um diagnóstico. Identificar, indicar, determinar, detectar e descrever. Então ele vai estar observando, analisando, para poder dizer o que é. Então, diagnosticar, nós vamos estar observando. Vamos colocar um exemplo aí na nossa família. Então, analisar o dinheiro que entra e que sai através dos gastos. Nós estamos fazendo um diagnóstico. Internet, luz, água, supermercado, material escolar, entre outros, tá certo? Outras aí despesas que nós temos no nosso dia a dia. Então, a gente está fazendo aí um diagnóstico, estamos analisando quanto estamos gastando aí durante o mês, por exemplo. Então, diagnosticar é isso. Identificar, determinar, detectar, descrever, tá bom? Então a gente pode fazer esse diagnóstico aí dos nossos gastos mensais ou anuais, enfim. Seguindo, nós temos outro aí pilar, que é sonhar. Pode ser definido como imaginar, desejar algo que ainda não se tem. Então é importante, quando nós falamos aí, o sonho, pessoal. O sonho ele vai ser uma meta. Ele pode ser considerado como uma meta que eu vou estar colocando aí. Eu tenho um sonho em, por exemplo, comprar um smartphone melhor para mim. Eu tenho um sonho em comprar um computador, uma televisão aí de 68 polegadas. Eita, que sonho bom, né? Para assistir aí os filmes, as séries. Então, nós precisamos sonhar. Tem que ter algo em vista, né? Então, esse sonho ele também se enquadra aí nos 4 pilares. E ouçar. Acredito que vocês já devem ter escutado essa palavra, tá certo? E ouçar é nós calcularmos, avaliarmos, fazer a estimativa ou orçamento de algo, tá certo? Vamos orçar. A palavra já vem dando um sentido aí de orçamento, né? Vamos estar fazendo um orçamento de gastos, tá certo? Vou fazer um orçamento, vou orçar para poder realizar uma... como é que se diz? Vou estar fazendo... fugiu até a palavrinha agora. Mas aí a gente vai estar fazendo... vamos orçar, fazer uma reforma na nossa casa, por exemplo. Então, isso é orçar, calcular, avaliar, fazer a estimativa ou orçamento de algo, certo? Então aí, temos aí a última, né? A última dos pilares, que é poupar. Vamos ver aí uma diferençazinha que temos entre poupar e economizar. Então, poupar diz o seguinte, que é guardar o dinheiro para o futuro, formando uma reserva financeira. E economizar é deixar de gastar dinheiro, seja reduzindo ou cancelando o valor das compras, ou trocando aí produtos caros por produtos mais baratos. Tá? Então, existe essa pequena diferença entre poupar e economizar, que se tem o mesmo sentido no final, né? Então, poupar também é um dos pilares. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a renda per capita familiar. Vocês já devem ter escutado esse termo aí, renda per capita, em algum jornal ou notícias aí pela internet. E aí geralmente sai assim, a renda per capita do estado, a renda per capita do país, tá? Então a gente vai entender um pouquinho aí o que significa essa renda per capita familiar. E é nada mais, nada menos que a soma de todos os valores ganhos aí pelas pessoas dessa família. Temos aí um exemplo de uma família constituída por um pai, a mãe e 2 filhos. Então nós temos aí como salários da mãe de R$ 1.800. Já esse pai, ele ganha um valor de R$ 1.200. Logo, seus filhos vão ganhar 0, pois são de menores, ainda não têm uma renda. Tá? Então, fazendo a soma aí desses salários,
nós vamos obter um total de R$ 4.000, juntando o salário do pai mais o salário da mãe. E a gente vai estar dividindo pela quantidade de pessoas dessa família. Logo, essa família vai ter 4 pessoas. Então, lembrando aí, o salário das pessoas dessa família dividido pela quantidade de pessoas. Então, eu tenho a mãe e o pai que trabalham e tem os seus salários. Somando o salário dos dois, vamos obter aí R$ 4.000. Logo, vamos estar dividindo por 4, pois eu tenho o pai, a mãe e 2 filhos. Dividindo por 4, nós vamos ter aí um valor de R$ 1.000. Logo, essa renda per capita é R$ 1.000, tá? Vocês vão estar podendo fazer aí também da sua família. Logo, vocês vão estar perguntando ao pai, à mãe ou ao responsável os valores e vão estar dividindo, somando e depois dividindo pelo número de pessoas da sua família, tá certo? Então, fica aí mais um conhecimento sobre renda per capita. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a família moderna. Quando a gente fala em família moderna, será que existiu antigamente um modelo de família e hoje existe outro? E aí a gente vai estar vendo justamente isso, tá? Quando a gente fala de famílias modernas, as famílias inicialmente, precisamos entender aí o que são as famílias antigas. Era considerado família, né? O modelo de família quando nós tínhamos os membros, o pai, a mãe e os filhos. Logo, as famílias atuais, que nós chamamos dessas famílias modernas, eles não necessariamente são compostos por esses familiares. Temos aí, por exemplo, uma mãe e os filhos, pode ser considerado uma família. Temos um pai e os seus filhos. Então a gente percebe que nem sempre nós temos as duas figuras, maternas e paternas, nem sempre. Temos famílias que só é constituída por mães e famílias que só são constituídas por pais. Tá certo? Isso se dá pelo direito que as mulheres ganharam ao longo do tempo. Antigamente, se vocês não sabem, as mulheres elas não tinham os mesmos direitos que os homens e elas foram conquistando isso ao passar do tempo. Lógico que foi com muita força, tá? Foram muitas aí as batalhas que as mulheres tiveram que enfrentar para conseguirem os seus direitos, que hoje eles são constitucionais. Então, nós vemos que as mulheres elas passaram a trabalhar e ter as suas rendas, como antigamente elas eram dependentes dos seus maridos, onde o modelo de família é o marido sairia para trabalhar e a esposa cuidaria dos filhos. Logo, esse modelo ele já foi quebrado. Nós temos várias famílias hoje que a mãe ela trabalha, ela sai de casa e tem o seu emprego formal e os maridos aí, eles cuidam dos filhos, tá? A tecnologia, o próprio empreendedorismo, ele vem para facilitar isso. Existem vários modelos de família que os pais, eles trabalham fora, tá? No caso aí, a mãe, ela trabalha fora e o pai trabalha em casa, onde essa mãe, ela tem um emprego formal fora de casa, dentro da empresa, e o pai, ele trabalha em casa. E logo, o pai, ele vai fazer esse papel de estar cuidando aí também dos filhos. Então, a gente percebe que houve uma mudança aí nas famílias antigas e as famílias atuais. E essas famílias atuais são consideradas famílias modernas, tá certo? Então, acredito que vocês tenham entendido, tá certo, gente? Revisem o nosso material, pesquisem mais sobre o conteúdo, tem muita coisa aí para vocês estarem pesquisando, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar encerrando por aqui, mas na próxima semana eu estou junto com vocês novamente.